Bismillahirrahmanirrahim. Irmãos, vamos estudar sobre simbologias e seu significado. Códigos secretos, que simbolizam muitas informações ocultas. Na verdade, serve de comunicação entre aqueles que possuem o conhecimento oculto. Quero deixar claro que eu não tenho envolvimento nenhum com qualquer tipo de organização. Eu sou apenas um conhecedor da verdade. E não importa se o real significado, o sentido de tudo isso está além do que eu vou dizer aqui. Mas importa é que estamos buscando entender o que acontece nessa sociedade em que vivemos, quem domina e a quem eles prestam conta. Vamos lá. Temos aqui a mão de mistérios, que simboliza muitas informações para quem tem alto grau em determinadas ordens secretas. Então a nossa mão, ela quer dizer muita coisa. E as simbologias que existem, que estão sendo exibidas aqui, não tem nenhum vínculo com qualquer tipo de facção ou até mesmo sentido cultural normal que as pessoas utilizam. Eu quero dizer que o significado disso vai muito além, e tem muita gente fazendo esses sinais sem ao menos entender nem os seus significados. Bom, vamos começar pela mão, que tem muitos símbolos, né? Cada dedo representa uma informação. Lógico, a combinação de dedos são as combinações de informações. Temos aqui o polegar com a coroa, o indicador com uma estrela de 6 pontas, que é um hexagrama. Temos o sol, temos a lanterna e temos uma chave, que é o último dedo mindinho. Na palma da mão temos um peixe com um símbolo relativamente sexual, né? E pode ter vários significados também. Então, quando você representa aqui a coroa, reino positivo, você está simplesmente dizendo que está reinando, algo está predominando. O hexagrama tem múltiplos sentidos, e a gente vai ver o sentido deles logo aqui abaixo. Tem muita coisa para ver aqui, mas eu vou ser breve. Temos o sol, representa muita coisa também. Temos a lanterna, que representa como se fosse um sol, só que com uma luz fosca. E temos a chave, que simboliza segredo, abertura, silêncio, muita coisa. Lógico que isso aqui quer dizer sobre a maçonaria, né? Não podemos ser hipócritas, porque não há como não mencionar. E quero também deixar claro que não sou contra a ordem, mas eu sou contra ao fato de esconder informações para as pessoas, para privar a informação somente para aqueles que se vendem, né? Vamos colocar se vendem com entre aspas, mas as pessoas que buscam conhecimento mediante determinada aprovação dentro de uma organização secreta. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que muitas pessoas utilizam esses sinais e nem sabem o que estão fazendo. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, da mão chifrada. Mão chifrada, ela tem o hexagrama, que é o dedo indicador, e a chave no dedo mindinho. Quero deixar claro que existem conhecimentos antigos, antecessores dessas suposições que existem hoje. Então, o que vale é o sentido antigo, que é o pioneiro, que é o real sentido, que a partir daquilo deu origem a muitas outras variações para o mesmo significado ou até distorcido. O chifre, ele representa poder.
um animal, um touro, por exemplo, ele tem muito poder, ele tem força, né? Então, antigamente, quem era representado por chifres significa que é alguém com muita força, muita sabedoria. Isso vem há 5.000 anos, na faixa mínima, antes de Cristo isso. Então os vikings tinham os capacetes com chifres, representando força e poder. Alguns caciques colocam chifres de animais. E isso é representado também em seitas também satânicas, né, que cultuam ao Saturno, que é a parte masculina da força, que é representado por um bode. A gente vai ver isso lá na frente. Então aqui o hexagrama representa o que? Divindade e o segredo. Tem muita coisa em jogo. Lógico, a mão chifrada pode representar para alguns para evitar mal olhado. Então as pessoas estão subindo naquela escada para o topo da pirâmide e vê que as pessoas são invejosas, querem estar ali no lugar delas e começam a mostrar os chifres do capeta com os dedos. Então ela está tentando espantar mal olhado. E tem muitos outros significados, mas aqui o significado em questão é o hexagrama e uma chave. O que você pode imaginar com isso aqui, utilizando a lógica? A lógica é a nossa guia. Então o hexagrama, ele representa uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, positivo e negativo, e uma chave, segredo, algo que desbloqueia, algo que fecha, que abre, algo escondido, oculto. Então tem muita coisa a gente pesquisar, a gente vai ver lá mais pra frente. Temos outros significados aqui, com esse aqui, por exemplo, também, que é um símbolo judeu. Você fazer os dois dedos, né, o indicador com o anelar e o mindinho com o outro, eles separados, quer dizer, o positivo e negativo com o sol representando força, sabedoria, e com a lanterna e a chave representando guiando uma luz fosca através de um segredo, algo oculto, e com o dedo indicado, o polegar, representando o que? O império, reinado. Bom, então aqui significa muita coisa para aqueles que estão dentro de algumas seitas, né, que são guiadas por esses símbolos para fazer comunicação entre eles, significando que você sabe de alguma coisa, determinada coisa. E também vice-versa, quer dizer, a junção de dedos pode representar ligações, lógico, isso é óbvio. Bom, eu também tenho aqui alguns símbolos famosos, positivos, sinal de realeza, de império, imperador, rei, enfim. E esse aqui é muito conhecido no Havaí. Na verdade a origem dele é do Havaí. Talvez ele não tenha um significado tão oculto, apesar de utilizar o dedo do oculto, do segredo. Esse dedo mindinho aqui, por que tem chave? Justamente esse aqui. Você sabe aquele dizer, vamos fazer um juramento? Você jura, você promete, então você está fazendo o que? Você está simplesmente guardando um segredo ali, fixando algo que somente com a chave pode ser aberto. E esse aqui é chamado de hang loose, que na verdade significa maresia. Tem vários significados, várias origens, que no Havaí tinha um rapaz lá que não tinha os 3 dedos do meio, ele acenava com o polegar e o indicador, e as pessoas começaram a copiar isso aí. Então para você fingir que não tem os 3 dedos do meio, você tem que ocultar. Tem uns que falam que é para baixar a trindade, só que a origem desse símbolo não tem nada a ver com isso. Se for, pode ser, mas se você observar bem, o que a gente está escondendo aqui, ó, é o hexagrama, o sol e a lanterna, para dentro do peixe, que é a palma da mão, é o peixe. Então digamos que a gente está jogando para o povo o equilíbrio, a sabedoria, e a lanterna, que sim pode simbolizar algo regrado, né, luz regrada. Só que entra em contradição junto com a luz total do sol.
está sendo disponibilizada para o peixe, para o polvo. Pode simbolizar o povo leigo, ignorante. E você, com isso, você está o quê? Reinando com um segredo. Então simboliza que você está vivendo em maresia, sinal de relaxamento, sinal de frouxidão, como tem algumas descrições aí pela internet. Então significa que você está sendo displicente, você não está nem aí, você está vivendo uma vida totalmente desregrada, né? Vamos para outro. Isso aqui é um símbolo maçônico que simboliza justamente o que? O equilíbrio, a luz e a meia luz juntas, formando o compasso. E aqui o dedo do império, do reino, digamos assim, da herança, né? E da chave. Simboliza aqui o compasso. Mas isso aqui é só para comunicar que o cara é maçom, quem salda assim. A mão aberta é exatamente essa aqui, só porque eu coloquei essa imagem só para especificar que forma o compasso. Temos esse aqui, está fechado para os dois últimos deles estão fechados e os outros dois estão levantados, com equilíbrio e a luz e o império. E esses dois estão para o peixe. Quem está para o peixe é a lanterna e a chave. Exatamente. Bom, como vocês podem ver, eu não tenho totalmente ciência do significado, mas isso é bom mostrar para as pessoas o que elas estão fazendo diariamente. Isso aqui não é paz e amor, nunca foi. Pode ser vitória, sim, vitória dos que sabem sobre o peixe, que os que não sabem. É o equilíbrio e o sol. Na verdade, pode simbolizar aqui a vitória de Israel sobre os leigos, sobre os gentios, sobre Roma, né? E a luz da sabedoria, da ciência, porque na verdade tem muitas seitas até hoje que adoram o sol, simbolizando que nós somos a encarnação do sol, somos filhos do sol. Mas na verdade não é isso. O sol é simplesmente um canal de transmissão da energia vital que circula nesse universo, que deve passar por algum local. Esse local é o sol. A vida vem de quem? Do sol. Mas não significa que o sol em si dá a energia, dá a força, porque o sol também recebe de uma fonte central desse universo. E esse universo também recebe de uma energia central. Da mesma forma que nós somos o universo e nós precisamos de energia. A nossa energia vem de um sol maior que os que estão para dentro de nós, que são os átomos. Então isso aqui é só o núcleo de um átomo que eles falam que seja a luz, mas não é. Pode ter outros significados? Podem ter, mas enfim. Isso aqui também representa o homem de cabeça para baixo, simbolizando o equilíbrio de homens para cima e homens para baixo. Tem que ter o lado positivo e o lado negativo. O outro sinal aqui significa o que? É um reinado utilizando o que? O equilíbrio com um segredo. Muito pode falar que é um símbolo satânico, de uma certa forma sim, porque o que significa satânico? Para quem entende esse equilíbrio, essa dualidade, ainda mais partindo da Cabala, o lado masculino de Ial é justamente um bode, né? Essa simbologia, por isso que tem a simbologia, o símbolo de Baphomet, que é justamente representando o lado masculino e feminino. O feminino é a deusa da fertilidade. No Egito é chamada de Ísis, e o da masculinidade é Osíris. Tem Deus Ísis, Deus Ra, enfim, cada um tem a sua deidade, a sua especificação. Então está simbolizando aqui também a vitória sobre os que reinam, os chifrudos, os bodes, né? Por isso que eles vão ser separados dos cordeiros. Então dá para você ter uma ideia o significado desse símbolo, que vai muito além do que você pode imaginar. Todos esses símbolos aqui têm significados ocultos que as pessoas copiam e fazem, e estão simplesmente sendo manipuladas a fazerem justamente isso. Para quê? Para colocar selo nelas mesmas, para demonstrar a vitória daqueles que sabem em cima dos que não sabem.
Porque há um controle, há um domínio global, que as pessoas acham normal esse tipo de vida, aceitam e ainda copiam, elas se rotulam, elas colocam em si uma marca. Então tudo isso faz a parte de uma marca só. Bom, esse aqui é alguns significados dos dedos. Você pode pesquisar aí a parte, significado de cada símbolo desse. Você pode encontrar inúmeras informações. Mas a princípio representa isso. Nós sabemos que até existem líderes religiosos que fazem isso, políticos. E isso tem um real significado. Que significa, eu sei de alguma coisa e você não sabe. É simplesmente isso. Mas não tem nada que esteja oculto que não seja revelado. Estamos logo no tempo em que tudo será revelado. Está sendo. Então vamos agora a outras simbologias. Temos aqui uma cruz, que é chamado de cruz tal. Tal porque significa... Tal vem de taoísmo. Tem outro significado também. Que significa equilíbrio. Caminho do meio e tal. Caminho do meio. Depois saber o que significa caminho do meio. Isso aqui significa a cruz de Osíris, que é justamente simbolizando o órgão masculino. A cruz de Osíris, ela também é associada com a junção da cruz da parte feminina, que é Ísis, que representa a fertilidade. Lógico, isso aqui lembra de alguma coisa que é a genitália a feminina com a genitália masculina. Que aqui, se você for implementar bem, forma uma cruz. Essa cruz com o laço, conhecida como o símbolo da imortalidade, é chamado de Anak. Esse símbolo representa a imortalidade, a ressurreição, vida após a morte, que os egípcios já cultuavam, já sabiam disso. É tanto que os faraós se achavam deuses, sabiam que eles seriam desencarnados, né, seriam mortos para nascer de novo, passar pelo mesmo fluxo. É igual uma cachoeira. Vem a chuva, joga mais água na cachoeira, no rio. Esse rio, ele deságua numa cachoeira, o vapor pega as partículas, né, que são selecionadas, vai de novo para as nuvens e de lá forma a chuva de novo, cai no rio. Então é um ciclo quase sem fim, mas tudo tem um fim. Toda criação tem início, meio e fim. Então, o masculino com o feminino representa a ressurreição, a vida. Por quê? Através da sua descendência você pode retornar. E nisso tem muitos segredos, porque tem gente que prefere não ter filhos justamente para não ter esse retorno. Mas podem se enganar, porque o Criador é poderoso. Ninguém consegue controlar e manipular a criação. Você pode encontrar algumas coisas que estão disponibilizadas para você encontrar. Mas nenhuma criatura pode controlar o Criador. Porque o Criador não é uma criatura. Nós estamos presenciando aqui muitas informações que partem do monismo. Monismo é a crença de que estamos dentro do Criador. Nós somos o Criador em conjunto, é um aglomerado. O Criador não é formado, não é composto, não é uma criatura. É preciso entender. Então é por isso que tem gente adorando esse universo. E é por isso que adoram a si mesmo, porque descobriram que são universos também. Mas não significa que esse universo é divindade e que nem nós somos divindades. Então, é por isso que temos aqui, voltando aos símbolos, temos uma haste chamada obelisco, que representa também, é um dos símbolos que representa a fertilidade masculina. Isso parte do lado de Roma, né? Roma tinha muitos imperadores homossexuais, se achavam deuses, queriam ser adorados. E por serem masculinos, eles diziam que eram divindades. Então eles tiraram Ísis e deixaram só Osíris, simbolizando apenas o falo masculino, que é a cruz, que significa conhecimento, sabedoria. Não tem nenhuma ligação com Cristo, o Messias, que foi crucificado no madeiro, não numa cruz. Essa era a forma de crucificação. A cruz foi justamente para pegar o Cristo, as informações, o conhecimento que ele trouxe e pregá-lo no conhecimento. Quer dizer, você está presenciando que o Messias foi preso no conhecimento para que ninguém mais tenha informação, para que vivam leigos, sendo guiados por aqueles que sabem. Só que eles na verdade,
possuem o verdadeiro conhecimento, omitem e criam as pessoas como gado. É por isso que aqui tem o cristianismo, foi criado por Roma. Roma, na verdade, ela usurpou de muita coisa, pegou conhecimentos que estavam sendo revelados, ocultou da maioria do povo, eles sabem, e manipulam a crença e manipulam a fé alheia, e criam as pessoas durante gerações nesse ciclo. Então, por isso que muitos católicos fazem a cruz invertida de cabeça para baixo e nem percebem. Isso significa inversão humana. É o mesmo significado desse número aqui, desse símbolo de 2 dedos, que muitos pensam que é paz e amor, mas não é. Lógico, pode ser vitória, mas vitória é para aqueles que sabem em cima daqueles que não sabem. A inversão humana, que é um cara de cabeça para baixo aqui, é a mesma da cruz. Então, é preciso entender quem são essas pessoas, o que eles fazem, o que eles cultuam. Eles se chamam satanistas, né? Saturnistas. Então, nós devagarinho vamos descobrir. Temos aqui o tridente, que na verdade o tridente é uma cruz, só que com os braços levemente alongados para cima. Que muitos falam que é a ferramenta do diabo e tal. Bom, de fato é mesmo, né? Ele utiliza isso para enganar muita gente. Bom, mas não tem um significado específico, tão especial agora. Mas simplesmente que o tridente é uma cruz, só que com os braços erguidos e envergados para cima. Então, em relação à cruz, é justamente isso, representação do órgão masculino. É por isso que os padres, os papas não têm contato com mulher, porque eles se acham divindades. Eles acham que eles vão se tornar os procriadores, porque eles descobriram que esse universo ele tem lado feminino e masculino, que é na Cabala, no judaísmo, é chamado de tetragramação, que é a origem do nome de Elohim, El Shaddai. Então eles descobriram que Deus tem lado positivo e negativo, lado feminino e masculino, que pela Sefirot, né, conhecimento cabalístico, judaico, que também está descrito na Zohar, Deus é composto por muita coisa, tem várias partes. Tem a parte de cima, que é de Keter, que é o topo, e de Malkut. Isso também é estudado no hexagrama, esse hexagrama aqui. Aqui é o equilíbrio entre o positivo e o negativo, e o centro é onde tudo acontece, a alteração de matéria acontece, que representa Malkut, que é a parte do caos, da parte do caos de Deus, que dizem que nós estamos vivendo o pensamento de Deus, porque estamos na cabeça de Deus. Essa não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é conhecimento de rabinos judeus, sionistas por sinal, que pratica o Talmud e anula todas as escrituras, inclusive a própria Torá. A Torá para eles é uma historinha de niná, na verdade representativa do verdadeiro significado da existência do Criador. Então, por isso que o hexagrama tem uma pirâmide para cima e para baixo, que significa o positivo e o negativo, masculino e feminino entrelaçados, que gera um fluxo de vida, que também é o resultado do símbolo da própria maçonaria, que é um estudo cabalístico. A maçonaria é totalmente judaica, né? Vem dos primórdios de Salomão. Na verdade, vem do conhecimento que o Criador concedeu a Salomão, porém ele não desobedeceu ao Criador, mas que esses conhecimentos caíram em mãos erradas. Então nós temos relação aqui justamente com o Bafomé. Bafomé, que é uma deidade representada pelo lado masculino e feminino numa pessoa só. O masculino, o positivo e o negativo numa pessoa só. É uma pirâmide para cima e outra para baixo que ele aponta. É justamente o hexagrama, né? Porque as pessoas que participam disso, eles dizem que Deus tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom significa inocência, tal, até fraqueza para eles. E o lado ruim é como se fosse matéria escura, que é o lado de força, é o lado que se pode fazer tudo, que você se torna uma divindade.
que você se torna como é esse universo. Você também é composto da mesma forma. Esse universo tem 7 chakras também. Nós também temos 7 chakras. Por quê? Esse universo é um homem. É como se fosse um homem. Ele não é o Criador, não é uma divindade. Então o que está acima é o que está abaixo. Então, da mesma forma que nós temos átomos dentro de nós, nós estamos dentro de um universo que é composto de átomos. Nosso sistema solar é simplesmente um átomo. Então não tem cabimento por terra plana. Ela pode ser, não pode ser totalmente esférica, mas não significa que ela é plana e é o centro do universo. Não, não é. Nós vivemos em apenas um átomo, e esse povo aqui, eles estão querendo infectar os outros átomos das moradas, porque o criador deles, né, de fato eu não posso nem denominar de criador, que o criador é um só, mas o Deus que eles servem é aquele que engana, omite, faz tudo para obter poder, para se colocar no lugar do Criador. Eles se acham divindades. E esse é o grande motivo de estarmos conversando sobre isso. Nós não somos divindades, somos universos. O universo não significa ter poder. Lógico, se você saber de muita coisa, você poderá comandar, controlar você, através da sabedoria que o Criador deu para Salomão, que ele conseguiu controlar. Muita coisa que nós vivemos hoje nesse sistema foi dada a Salomão, com a sabedoria, para controlar, manter o equilíbrio, que é o que representa o hexagrama. Mas não que nós somos divindades, temos que sobressair acima dos pequenos. Porque quando fazemos isso, os pequenos crescem mais que nós. Então é se humilhando que somos exaltados, e não se exaltando que somos alguma coisa. Mas na verdade somos humilhados se nós fizermos isso. Nós passamos a ser dos injustos, possuem conhecimento, sabedoria, mas praticam para o mal. Eles se dizem serem possuidores do bem e do mal. Eles possuem a chave, porque na verdade eles simplesmente se venderam. Porque para ter conhecimento você não precisa se vender. Só buscar da misericórdia do Criador que você alcança. Então é esse o significado. Temos aqui o hexagrama, que representa muita coisa. Tem olho de Horus, que é a mesma coisa, a mesma composição que tem no nosso cérebro. O hexagrama representa o cubo. O cubo é justamente o interior desse universo. Nós somos esse universo que está aqui em amarelo, uma representação. Cada um de nós é uma pirâmide para cima e para baixo, que representa a ligação através do sexo, através da abertura dos chakras. Nós nos tornamos como se fossem deuses, segundo eles. Mas na verdade não, nós nos religamos ao Criador e por isso obtemos informações. Então cabe a cada um que consegue despertar a se tornar melhor. Mas não significa se tornar divindade. Você consegue receber informações, sabedoria, que você se conecta diretamente à fonte. E isso te faz ver além. Você se torna um super-humano, que ele chama de deuses, divindades. Se fosse assim, não existiria a morte. Possa ser que esteja gente viva há 1000, 2000 anos. Sim, isso é possível, porque eles sabem disso. Mas não significa que são eternos, porque quando esse universo acabar, esse povo que ficar vivo vai acabar junto com ele, não tem para onde correr. Porque tudo tem um fim. Então muitos planetas, átomos, eles podem, por exemplo, quando a gente morre, muitos planetas e átomos estão funcionando. Então significa que tem gente dentro de nós que quando a gente morre, eles presenciam a nossa morte. É a mesma coisa de presenciar o juízo final. A mesma coisa vai acontecer para esse universo. Eles podem sair daqui para outro planeta, mas quando esse universo acabar, eles vão presenciar a grande ira do Criador. Eles vão ver realmente a quem eles servem. Eles servem a Lúcifer. Eles servem a um anjo que engana toda a humanidade, que ele vos promete poder de se tornar iguais ao Criador. Então foi essa a tentação que Lúcifer fez para Adão e Eva no paraíso, e incorreram em erro, mas alcançaram a redenção. Nós não estamos pagando pelo erro de ninguém. Nós estamos aqui justamente para nos religarmos ao Criador, porque nós fomos submetidos ao teste para justamente filtrar quem é do Criador e quem não é. Então é preciso entender
A quem vocês estão servindo? Ou a luz ou as trevas. Não tem mais essa de você viver nas trevas para servir a luz. Nós devemos sim escolher um caminho. Se você não consegue identificar o caminho, então é melhor se consagrar ao Criador, que o que ele revela a um, revela a outro. Basta ser digno, basta alcançar misericórdia para que possa alcançar redenção. Bom, ter umas informações aqui referente ao hexagrama. Tem uma observação a fazer. Esse obelisco aqui, ele representa o falo masculino. Isso está espalhado no Egito, representando a força. É por isso que os faraós reinam, né? Simboliza também a reversão humana, de você ter a sabedoria, não sei como animal que profana a vida, que ejacula fora, né? Mas você também deve praticar a cobra que se engole, que é o que? Você consumir de você mesmo. Nosso corpo, ele é uma fábrica de vida. Nós estamos constantemente construindo vida. Através do órgão sexual, nós geramos vida. E essa vida não pode ser profanada, mas ela deve ser continuada. A energia é renovável. Então nós podemos simplesmente ingeri-la, né? Bom, vamos aqui. Então lá no Vaticano na praça tem justamente um obelisco, simbolizando o falo masculino. Por isso que o Papa não casa, os padres não casam, né? Apesar de que nós sabemos de muitos envolvimentos de homossexualismo, até pedofilia, mas isso não vem ao caso, né? Não estou a fim de provocar isso, mas eu estou mostrando que Roma engana até hoje a humanidade. Eles são aqueles imperadores romanos, eles são os mesmos faraós. Eles estão aí para enganar. Eles estão utilizando o engano, porque o Cristo não precisava morrer numa cruz para divulgar o Evangelho. O Criador jamais ia permitir isso com o profeta. Uma exposição tão vergonhosa, que antigamente nem com roupa eram crucificados. Mas eles ficavam nus. A vergonha é a pior morte possível que a pessoa pode passar. E eles faziam isso. Mas no lugar do profeta foi dado um cordeiro imaculado, sem culpa e sem condenação alguma, porque o Cristo foi condenado. Ele descumpriu muitas leis dos fariseus, então ele passou realmente pela condenação. Ele foi condenado porque cometeu crimes, mas não crimes divinos, mas crimes vigentes, injustos, de leis hipócritas baseadas na criação fajuta de fariseus e escribas naquela época. Então foi preciso um cordeiro ser dado em sacrifício para que toda a obra pudesse renovar. E Cristo, ele ascendeu aos céus muito antes de o pegarem, né? Então eles não conseguiram. Então, para que acalmasse o povo, então foi dado um cordeiro no lugar. Quando eles foram ver, já era tarde demais, já tinha corrido. E isso cumpriu a profecia. Cumpriu exatamente a profecia. Bom, aqui temos informação interessante. Aqueles que utilizam o hexagrama. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste-se culte vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizesse para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Isso está em Amós 5, versículo 25 e 27. Então, aqui está explicitamente dizendo que parte do povo de Israel se desviou para adorar o seu próprio Deus, que na verdade são eles mesmos. Eles se acham Deus, eles adoram eles mesmos. Dizem que Deus está nele e eles fazem tudo o que querem. Por isso que aquele satanista Aleister Crowley diz que faça o que tu quiseres, que tu será a lei, que esta será a lei, é dizendo que você é uma divindade. Mas na verdade esse é um engano que Satanás promove na humanidade para dar poder
para que você blasfeme, dizendo que você é uma divindade, além do Criador. E isso muitas pessoas não percebem. Aqui tem uma denominação para o nome de Israel. Isis, que representa a lua. Ra é o sol. El, Saturno, Satanás. Isso significa que os antigos semitas chamavam ao deus Saturno de El. Acredita-se por isto que a palavra Israel é formada por Israel, Isis, Ra, deidades egípcias e El. Isso na verdade vem do hebraico. Esse hebraico, ele é uma criação de hebreus. Os hebreus que são a ramificação de Sem. Nós não somos antissemitas, os árabes, porque os arameus vieram de Sem. E esses arameus, eles falavam em aramaico, assim que a linguagem de Jesus, que é Yahusha. Bom, o nome não importa, importa que são as obras, porque agora não tem um novo nome. E os arameus tinham como deus Allah, que é o mesmo que Allah. As variações elas mudam, porque os idiomas eles vão se modificando ao longo do tempo. Então o aramaico é uma vertente do árabe, o árabe original. Então bem antes dos hebreus modificarem os escritos, criando uma escritura totalmente em hebraico, o aramaico, o árabe já existia. E o nome Allah já existia muito antes da tetragramação que eles criaram para esse universo, dando o nome de Ial. Que na verdade eles adoram esse universo. E esse universo está dentro de outros. Esse universo não é o criador, mas é uma criatura porque é composto. Então eles praticam o monismo. E a gente pode ver isso aqui, ó o Papa com o símbolo do hexagrama. Na verdade, é tudo uma conspiração judaica, sionista, para controlar, para dominar toda a humanidade nessa operação do erro. Então, meus irmãos, devemos nos atentar a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Não devemos ser mais inocentes, mas temos que entender o que acontece nesse mundo. O porquê devemos nos consagrar. Por que não devemos nos vender? Porque o engano está solto. Eu venho justamente para vos mostrar que muita coisa foi alterada. Muita coisa são criações de judeus sionistas. A maçonaria foi criada por judeus sionistas, que é justamente para criar pessoas que são capazes de serem confiáveis para fazerem determinadas funções. Pode prestar atenção que todo o capitalismo, todo o sistema da mídia, grandes empresas, tem muitos sinais ocultos que representam tudo em volta desses símbolos. E por quê? Eles fazem parte desse judaísmo. E em uma outra imagem, eu vos mostrei claramente. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Bom, está aqui. Claramente o significado do número 666, né? Que vem justamente assim, aqui, Orange Sol. É isso aqui, o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, ele é justamente a combinação de Vav, Samej e Mem final, que somados dá 666. E a besta é uma simbologia para um grupo de pessoas que dominam, que tem as suas marcas, tem as suas imagens. E esse olho que tudo vê, a gente vê na nota de o quê? De $1. Não tem $1? Ele está lá. E você não compra e não vende sem esta marca, sem este sinal. Então isso aqui significa que é Lúcifer, Saturno, Satanás, que quer enganar toda a humanidade com essa luz fosca. E muitos estão se vendendo para alcançar um topo que não existe. É tudo manipulação para dar poder o quê? Para os judeus, sionistas, para que eles saiam desse planeta para contaminar outros. Nós estamos aqui presenciando a proliferação de um vírus no universo. Essas estrelas aqui formam justamente a hexagrama. Uma pirâmide para cima e outra para baixo.
nós devemos entender no que estamos vivendo, no que estamos presenciando. É por isso, meus irmãos, que devemos nos consagrar. E o Islã é o caminho, por isso que é combatido. No Islã também tem geometria sagrada. No Islã também existem inúmeras vertentes. Existem vertentes também que foram criadas pelos os sionistas. Eles não perseguiram o Cristo por acaso. Eles não perseguem os profetas por acaso. Porque é uma tentativa dos benignos fugirem dessa malignidade, resgatando aqueles que são da luz e não das trevas. Então aqueles que se acham bode, se acham satanás, dão poder para a luz enquanto ele nada tem, ele só engana. Ele é só um modificador, ele jamais será um criador. Nem co-criador ele consegue ser. O ser humano é um co-criador que ele consegue cogerar a vida, ele não cria, ele só tem um criador. É preciso entender isso, que as pessoas que praticam isso, essa tal de nova era, eles se acham divindades, que é tirar o criador, a concepção de criador, para deixar apenas a humanidade como criador. Que o Deus criador está em cada um. Não, isso é mentira. Nós somos criaturas, somos nada, porque o criador ele não morre. O criador ele não padece, ele é perfeito, ele não é composto, ele é onipotente. Ele não precisa de criatura alguma para existir. Entende, meus irmãos? É preciso compreender tudo isso. Muita coisa foi criada por estes malignos que tentam controlar o mundo com mentiras, dando poder que nem eles mesmos têm. Logicamente que quando nós atingimos a iluminação, abrimos todos os chakras, nós conseguimos nos religar ao Criador e pela misericórdia nós conseguimos ter sabedoria e discernimento e ganhamos alguns poderes que já estão dentro de nós por termos a centelha da criação. Nós temos uma fagulha da energia da criação do Criador. Nós não temos o Criador dentro de nós e nem o Criador tem nós dentro dele. É preciso entender, a lógica é simples, você não deve retirar a onipotência do Criador. O Criador não é a própria criação. Nós não somos criadores, nós somos universos. Estamos dentro de outro universo. E esse universo está dentro de outro, de outro, de outro, de outro. E toda essa criação emana do Criador, que é a fonte, que é pura luz. Ele não é uma luz fosca, ele não é um sol. Ele é a fonte de todos os universos. Devemos dar glória e honra ao Criador. E não removê-la para dar para uma criatura, para dar para anjo caído, que faz muitos caírem. Então é preciso entender que até o cristianismo em si foi criado por eles. O cristianismo, todas as outras vertentes, inclusive outras religiões, muitas, porque temos conhecimentos também, eles fazem parte da mesma fonte. Essa deturpação ela foi generalizada. Inclusive até os protestantes também. A maioria dos líderes evangélicos que fundaram igrejas na América do Sul, América do Norte, eles eram maçons. Bom, tem gente ruim em todos os lugares. A maçonaria faz um belo trabalho social. Mas em contrapartida nós temos políticos maçons que estão acabando com o país. Que para manter a pirâmide de cima, manter aquele chamado equilíbrio, eles são miseravelmente capazes de aplicar a lei ou fazer qualquer tipo de manobra governamental para prejudicar os pequenos. Isso é uma injustiça, porque eles são injustos, eles têm conhecimento além da maioria, se acham deuses, querem dominar, querem reinar. Eles trabalham em prol do menor manter o maior. E esse é o erro que eles cometem, porque o maior tem que manter o menor e não o menor manter o maior. É o serviço abnegado que eles nunca vão querer abnegar. Eles nunca vão querer renunciar. É por isso que o caminho da salvação é renúncia. É renunciando que nós teremos uma vida melhor. Nasceremos num universo superior. Mas enquanto eles se acham deuses, eles querem viver essa vida limitada aqui. Eles estão trocando uma vida superior por essa, fazendo desse plano um paraíso, enquanto será o vosso inferno. Por isso que o caminho da renúncia é estreito, porque poucos são os que trilharão.
As pessoas podem se tornar deuses, divindades aqui, que nunca serão, pelo menos achando que são, conquistarão bens materiais, elas poderão usufruir de prazeres carnais, fazerem tudo o que querem, mas elas não terão a continuação da vida eterna. Eles não terão uma herança no reino dos céus. Eles podem imaginar que fazendo sexo de qualquer forma, bebendo, usando drogas, ouvindo, curtindo tudo que o Satanás promove para eles, eles abraçam o que o Messias rejeitou. Eles podem pensar que dessa forma eles ganharão a ressurreição, mas eles serão ressuscitados para a condenação eterna e não para a glória eterna. É essa a recompensa daqueles que trocam a consagração pela obscenidade, pela fornicação geral da carne. Então, são esses cuidados que todo mundo deve ter, porque muitos não sabem eles continuam a não saber o que fazem. Eles não aceitam trilhar um caminho justo, eles rejeitam, eles têm medo da sabedoria, do conhecimento, e que sofrem até hoje por causa disso. É preciso conhecer, não tenha medo não, isso aqui é uma imagem que o homem criou. Se você tiver medo da escuridão, a escuridão toma conta de você, porque você não vai saber conhecê-la. Da mesma forma que se você não conhecer a escuridão, você não vai conhecer também a luz. É por isso que muitos são pegos por luzes foscas e acham que é a luz do Criador, mas é a luz de Lúcifer, que é uma simples lanterna. Preciso entender tudo isso, meus irmãos. Não tenham medo de buscar o conhecimento e a sabedoria. É preciso tê-la, é preciso saber, para que não vivam enganados. É preciso encher a botija de sabedoria, de conhecimento divino. Não me refiro à letra. A letra nada serve. O que adianta passar 10 anos estudando na faculdade se você não consegue entender nada que eu estou dizendo? Não adianta você viver só por se manter se você não está se iluminando. Infelizmente, muitos não vão buscar e também não vão alcançar. Se você não bate na porta, ela não se abre. É uma escolha, são escolhas. Ou você escolhe enfrentar, conhecer, vencer a si mesmo antes de tentar vencer o mundo. Se você tem medo do escuro, também terá medo da luz. É preciso dominar, é preciso conhecer, para que não seja enganado pelas trevas. Então esse é o recado, meus irmãos. Vamos nos consagrar, vamos trilhar o caminho da renúncia, vamos trilhar o Islã, vamos acatar o que foi revelado ao último mensageiro, que foi profetizado para nos ensinar todas as coisas. Salallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre o profeta Muhammad, que nos trouxe as práticas do Evangelho de Cristo. Que sendo muçulmano, sendo submisso, você está sendo um real seguidor do Cristo e de todos os outros profetas, porque está guardando as leis reveladas a Moisés, para manter a benignidade nesse universo em respeito e a adoração ao Criador. E também para Abraão, para todos os outros mensageiros que sofreram para que pudéssemos chegar aqui. Sofreram para que as profecias pudessem serem cumpridas. É preciso entender tudo isso e trilhar a benignidade, rejeitar o ilícito, viver sem essa competitividade inútil, viver sem querer sobressair sobre o outro, porque todos nós somos iguais, somos semelhantes, somos um com esse universo. Nós devemos nos ajudar e não competir contra o próprio ser humano, porque nisso nós estamos sendo piores do que as formigas. As formigas batalham juntas, elas não competem entre si, mas elas batalham juntas para ter o alimento durante o inverno. Só que o ser humano não faz isso. Se puder matar o próximo para conquistar alguma coisa, para ter espaço, eles fazem. Se puder agredir, machucar o próximo só para ter uma colocação social, eles fazem. Então nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, amar o Criador acima de todas as coisas,
Não podemos colocar criatura acima do Criador. Não podemos colocar nada acima do Criador e fazer tudo no nome do Criador. Porque não há maior que o Criador. Allahu Akbar.